Olá a todos, aqui é o Omega One e sejam bem-vindos a mais um Rock Gnose aqui no canal Nova Gênesis. Hoje, como vocês puderam ver aí no título, vou falar de uma das maiores, se não a maior, banda do rock nacional, a Legião Urbana. Iremos ver a trajetória da banda, seu legado e o fundo gnóstico que desde o início até o fim envolveu Renato Russo e a banda como um todo. Para quem não sabe, tanto Legião Urbana quanto o Capital Inicial surgiram após o fim da banda punk Aborto Elétrico em 1981, banda precursora da chamada Turma da Colina, nome dado aos jovens brasileiros que se reuniam para ouvir rock em uma área habitacional da Universidade de Brasília, apelidada de Colina. Nessa turma estavam figuras como Renato Russo, Fê Lemos, Flávio Lemos, André Pretórios, Felipe Seabra, entre outros. E foi o André Pretórios um dos maiores responsáveis por esse movimento, após ele trazer vários discos de punk da Europa para ele ouvir junto com os caras. Daí, em 1978, surge o Aborto Elétrico, formado por Renato Russo no baixo, André Pretórios na guitarra e Fê Lemos na bateria. E depois, como eu falei, iria formar o Capital Inicial, junto do Dinho Ouro Preto. Desse núcleo em Brasília vai surgir também bandas como os Paralamas do Sucesso e Plebe Rude. Legião Urbana nasce então nesse contexto em 1982, com Renato Rocha, Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos em sua formação clássica. O que todas essas bandas compartilhavam era o fato de estarem na capital federal, Brasília. E aqui nós temos um dos pontos principais: a opressão titânica de Brasília sobre esses jovens. Brasília era não só uma cidade tediosa, sem nada para fazer, como expressa na música do Aborto Elétrico, tédio com um T bem grande para você. Era e é uma cidade demiúrgica, totalmente artificial, cheia de símbolos maçônicos e esotéricos, com uma arquitetura feita para te diminuir. Essa atmosfera fez com que germinasse a rebeldia do punk rock e uma inquietação de natureza profundamente gnóstica na essência do Legião Urbana. Tanto em Música Urbana, do Aborto Elétrico, e em Música Urbana 2, do segundo álbum do Legião de 86, o Renato canta esse incômodo causado por essa cidade de farsas, impelindo-o à rebelião. E isso nós vemos em Geração Coca-Cola, música do primeiro álbum de 1985. O Renato canta de forma positiva que essa geração, a geração Coca-Cola, será a geração que irá promover uma revolução. E em que país é esse? Música título do terceiro álbum de 1987, ele encarna e evoca nada mais nada menos que o ethos arquetípico do país. Além de Faroeste Caboclo, onde João de Santo Cristo, abre aspas, veio a Brasília para com o diabo ter. Renato Russo mostrava desde aqui que ele havia se tornado realmente o profeta de um povo. Estamos falando aqui do arquétipo gnóstico do estrangeiro, no qual eu falo um pouco no Rock Gnose do Engenheiros do Havaí. A sensação de não pertencer a determinado lugar, algo que os verdadeiros roqueiros entendem. Essa inquietação gnóstica se refletia não só na rebeldia, mas também na ambiguidade sexual do Renato Russo, típica de uma rebelião contra as estruturas e típica de quem interagiu com a alma de uma população, também com ambiguidade sexual. Não é possível enquadrar o Renato Russo como gay ou qualquer uma dessas coisas, é literalmente uma ambiguidade sexual que ele tinha. A música Meninos e Meninas está aí para provar, não só esse ponto, como também o anterior. Olha só, eu vim do interior e ainda tem tanto nesse mundo que eu não aprendi e que eu não sei. Diz a letra, aqui temos um pouco do arquétipo gnóstico do viajante. Agora há pouco eu chamei o Renato Russo de profeta e que ele interagiu com a alma da população. Fato que é inquestionável para todos que viveram nessa época. Quem até os dias de hoje nunca viu alguém começar a cantar alguma música do Legião em um lugar com mais gente e de repente todos em volta estarem cantando junto? Isso era o que o Philip K. Dick chamou de atividade humana que se perdeu. Aconteceu com Renato Russo o que aconteceu também com Elvis.
Ao encarnar esses arquétipos e se envolver de forma mística com a alma da nação, ele se tornou um herói. Ele não era só mais uma pessoa, ele era algo maior. E ninguém está preparado para isso, nem mesmo Elvis estava, embora ele estivesse um pouco mais. Isso se refletia não só nele, como também no som da banda. E depois, em 4 estações, maior sucesso da banda, onde também o som da banda vai mudando aos poucos, ficando cada vez menos punk, mais pós-punk e new wave, que eles tinham bastante influência também. O Renato começa a ter uma crise criativa para escrever, aonde ele vai buscar inspiração na religião. Você tem a última música do álbum, Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar, onde ele canta no final: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Em Monte Castelo também, ele cita o livro de Coríntios. 2 belas músicas essas. Apesar de que lá na música Índios do segundo álbum, esse tema já estava posto. Nesse incrível verso, por exemplo: Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. E esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Aí temos o disco Legião Urbana 5, que tem a música Metal contra as Nuvens, uma das minhas favoritas. E depois Descobrimento do Brasil, de 93, um disco de renascimento. Nele temos a música A Fonte, onde o Renato canta: O que há de errado comigo? Não consigo encontrar abrigo. Meu país é campo inimigo. E você finge que vê, mas não vê. Lave suas mãos, que é a sua porta que irão bater. Mas antes você verá seus pequenos filhos trazendo novidades. Desde sempre, cada vez mais, o mundo não fazia sentido para o Renato. Aí tem a Tempestade, disco de 96, e por fim, Uma Outra Estação, último disco da banda, em 1997. Tempestade era para ser o último disco da banda, né? Mas acabou que eles dividiram em 2, e Uma Outra Estação acabou sendo o último disco da banda. Nessa fase o Renato já estava muito debilitado e desolado. Nesse disco um tanto melancólico, as 2 últimas músicas são também uma despedida e o fechar de um ciclo. Sagrado Coração, um instrumental, representando a ausência do Renato. Mas é aí, nesse silêncio dele na música, vendo de um ponto de vista otimista, é como se ele quisesse que nós cantássemos por ele. E é aí onde ele se torna um com sua música, e nós com ele. E esse é o verdadeiro final do álbum. Porém, tem mais uma música, A Travessia do Eixão, que é uma versão de uma música antiga, de uma outra banda. A Travessia do Eixão, aqui provavelmente ele está se referindo à via rápida que cortava as 2 asas do plano piloto de Brasília, onde por não possuir passarela as pessoas se arriscavam tentando passar. E na letra ele faz uma prece para conseguir passar e chegar do outro lado. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 da tarde, fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Noélia, que era uma pessoa real, namorada do cara que escreveu essa música. Ela representa aqui a vontade do Renato de chegar em casa e encontrar sua namorada, que é o que o Renato sempre buscou a vida inteira: encontrar seu amor, seja homem ou mulher. E essa música foi posta aqui para representar essa passagem. Legião Urbana começa cantando uma paisagem urbana e termina também cantando sobre uma paisagem urbana, por onde a vida, a alma e a essência do Renato estão cruzando. E nós também. Renato Russo foi com certeza um dos diversos escolhidos por Deus para receber e transmitir as revelações da era do Espírito Santo. Que mais pessoas possam compreender a importância e a beleza disso. Portanto, meus amigos, ouçam rock. Eu vou ficando por aqui. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos e comente qual é a sua música preferida do Legião Urbana. Até a próxima.